Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É sempre bom ter vocês aqui, onde nós falamos sobre Bíblia, sobre fé, religião, respondemos críticos e hoje eu vou fazer um vídeo curto respondendo a um crítico do Adventismo, na realidade mostrando como ele, eu não vou nem dizer manipular textos, porque existe a diferença entre você manipular um texto e você mentir realmente assim, abertamente, descaradamente, como é o caso desse indivíduo. Já fiz uns 2 vídeos aqui no canal sobre ele, mostrando as mentiras que ele fala sobre a Igreja Adventista, e fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Pois é, meus queridos, olha, eu conheço pouquíssimas pessoas com a capacidade de mentir tão descaradamente, de maneira assim tão deslavada e sem vergonha, né? Porque algumas pessoas se envergonham, coram, ficam assim vermelhas de vergonha quando mentem. Mas tem pessoas que parece que a mentira tá tão impregnada que ela nem sente vergonha de mentir assim de maneira tão descarada, né, de maneira tão aberta. É o caso desse rapaz, né, o Rodrigo Custódio. Ele é perito em mentir. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, o pastor Sérgio Monteiro também já fez vídeos mostrando como ele mente assim descaradamente, ele mente assim abertamente. Eu fiz um vídeo analisando a noite de Atkinson. A noite de Atkinson foi um episódio no início ali do ministério de Ellen White, e esse camarada ele pega assim relatos da época e dá como se fosse um ar de verdade. Eu mostrei, eu vou deixar no link da descrição para você assistir, mas ali eu mostro claramente as muitas mentiras e manipulações que ele faz de textos para tentar mostrar algo que simplesmente não aconteceu da forma como ele relatou. Mostrei um outro vídeo também onde ele faz algo que é impressionante. Tem um texto onde Ellen White diz, eu não estou com o texto aqui, não me lembro de cabeça, mas eu lembro como foi que ele manipulou o texto. O texto era mais ou menos assim, Ellen White dizendo assim, pessoas dizem que eu faço isso, 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 era alguma coisa nesse sentido, né? Pessoas falam que eu faço isso, isso e isso. Ele pegou a parte onde tinha assim, eu faço isso, isso e isso, e colocou, tá vendo? A própria Ellen White está admitindo que ela faz. Eu disse, gente, no próprio parágrafo, não precisa nem ir pro livro em inglês, o original, nada. Pega o próprio livro em português, se não me falha a memória, é o livro Mensagens Escolhidas. Vou deixar no link da descrição também aí, para você, o link aí na descrição do vídeo, para você poder acessar esse outro vídeo, onde você vê claramente o indivíduo mentindo. E hoje tem mais um vídeo, onde ele mente assim descaradamente. Olha, eu fiz aqui no canal um estudo sobre a questão da carne como prova de comunhão, e mostrei claramente, já no início do vídeo eu disse, este vídeo não é uma apologia à carne. Eu sou vegetariano de nascença, não defendo o uso da carne como um alimento saudável. Fiz inclusive um apelo aos líderes, aos membros da nossa igreja, aos pastores da nossa igreja, que procurem ter uma alimentação saudável. Mas se você ainda não conseguiu vencer, se você ainda não conseguiu vencer, porque esse é o ideal, que você deixe o alimento carne, mas se você ainda não conseguiu vencer, não faça pouco caso. E eu mostrei os extremos, né? Um extremo é você dizer que é pecado comer carne, quem comer carne vai para o inferno e etc. O outro extremo é você levar de qualquer jeito o assunto, fazer pouco caso, fazer chacota, como alguns na época dela faziam, e ela foi muito firme em relação a isso. Então eu disse, se você ainda não conseguiu vencer, pelo menos não faça chacota, não vá fazer isso em público, porque tem gente que faz isso, né? Eu vou comer mesmo, vou na churrascaria, vou não sei aonde, e faz chacota disso. Eu digo, olha, se você não conseguiu vencer e você ainda come, não é o melhor exemplo, isso fica claro dentro dos escritos de Ellen White, não é um exemplo, mas não é um ato pecaminoso. Em nenhum lugar Ellen White diz que isso é pecado. E aí eu disse, se você, porventura, ainda não conseguiu vencer, faça isso pelo menos de maneira privada. Eu não estou mandando ninguém comer carne, e ninguém, olha, vá comer carne escondido. Não. E aí alguns reformistas começaram a pegar esse trecho do meu vídeo, né? Mandaram até pro Para Que Possamos, porque ele também fez uma reação muito parecida. É muito engraçado, porque o modus operandi de um é muito parecido com o outro. Num dia, nos grupos de reformistas, aparece essa minha fala como que eu dizendo para os pastores continuarem comendo carne, só que escondido. De jeito nenhum. O ideal é você deixar de comer. Nós estamos caminhando. Agora, o que eu disse? Se você é uma pessoa que ainda não conseguiu comer, seja pelo menos uma pessoa discreta.
Seja pelo menos um indivíduo que faça isso no seu particular. E por que que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que, como eu disse, saem daquele extremo de dizer é pecado, como o reformista faz, né? Isso é pecado, e vai para o outro. Eu não ligo, eu vou na churrascaria mesmo, eu como, eu faço, aconteço, e não estou nem aí. Então, foi para esses que eu dei o recado, no sentido de seja mais comedido, né? Tenha preocupação com a sua imagem. Então foi dentro dessa linha de raciocínio que eu trabalhei o assunto. Quem assistiu o meu vídeo, pessoas inteligentes que assistiram o meu vídeo, perceberam que em nenhum momento eu estava dizendo para as pessoas ficarem comendo carne, dizendo que era o ideal para ele ficar em casa e comer escondido. Na verdade, não foi nada disso. Mas, infelizmente, os inimigos sempre vão distorcer as nossas palavras. Mas o Rodrigo Custódio, ele foi além. Além de ele distorcer, ele mentiu. E o que eu acho bem interessante é que, curiosamente, eu recebo no meu canal esta mensagem aqui: o pastor está mentindo. Ellen White disse que comer carne é um grande pecado. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 154. Quando a questão de comer carne me foi mostrada 5 anos atrás, revelando quão pouco o povo sabia acerca de que estavam consumindo da forma de alimentos cárneos, e sua transação me foi apresentada. Você, meu prezado irmão, não vê seu erro como o Senhor vê. Você nunca sentiu ser esse, o comer carne, um grande pecado. Perceba comer carne entre parênteses. Um grande pecado de sua parte, pois coisas de caráter semelhante têm lugar em sua vida, as quais descobrirá que o anjo relator registrou fielmente e as enfrentará de novo, a menos que, por arrependimento e confissão, as corrija. Meus queridos, quando eu li esse texto, eu disse assim, estranho, porque eu realmente nunca li Ellen White dizer claramente assim que comer carne é um grande pecado. Eu disse, será que me enganei? Vou ter que fazer um vídeo de retratação. Mas aí, praticamente simultaneamente, queridos, simultaneamente a este texto, veio um stories, um reel, sei lá o que, um vídeo curto do Para Que Possamos. E ele usou, adivinha qual texto? Vou colocar o videozinho dele aí para vocês verem. Quando a questão do consumo de carne me foi apresentada há 5 anos, mostrando o quão pouco as pessoas sabiam sobre o que estavam realmente comendo na forma de carnes, este seu ato me foi revelado. Você, meu querido irmão, não viu esse erro de sua parte como o Senhor o vê. Você nunca sentiu que isso era um grande pecado de sua parte. Muitas coisas de natureza semelhante ocorreram em sua vida, e você verá que o anjo registrador as anotou fielmente, e você as encontrará novamente, a menos que por arrependimento e confissão, corrija esse. Uau! E agora, pastor? Disse ou não disse que era pecado comer carne? Gente, partindo de Rodrigo Custódio, você não precisa se esforçar muito para saber que esse texto é mentira. Que esse texto foi manipulado descaradamente para Ellen White dizer uma coisa que ela não estava dizendo. E é por isso que eu nunca vi um reformista usar esse texto anteriormente. Mas, de maneira impressionante, esse videozinho foi enviado por irmãos reformistas para alguns irmãos adventistas, amigos meus, que me encaminharam e disseram, olha, recebi de um irmão reformista. Eu fiz, ué, ele anda encaminhando, quer dizer, coisas do Rodrigo Custódio? Que coisa estranha. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque eu já havia feito vídeos aqui no canal mostrando que não o movimento de reforma em si, a igreja, mas que tem pessoas do movimento de reforma alinhados com o Para Que Possamos com o Rodrigo Custódio, isso é um fato. E eu digo mais, tem líderes da reforma que sabem. E isso em algum momento não vai ser bom. É triste porque é uma situação constrangedora um indivíduo que diz ser defensor do espírito de profecia, de Ellen White e das doutrinas que o movimento de reforma professa, que são muito parecidas com a igreja adventista, se alinhar com o indivíduo com a índole do Rodrigo Custódio, que mente, mente, mente e só faz mentir. Agora, vamos ver esse texto que ele colocou para saber se realmente Ellen White disse isso. Eu não sei se você notou, mas no texto que eu mostrei escrito, olha aí, no texto que eu mostrei escrito, tem
reticências no meio, vocês conseguiram ver? Aí no meio do texto, onde diz assim, a sua transação me foi apresentada, reticências, reticências, você, meu prezado irmão, você parou para pensar por que ele colocou essas reticências? Eu vou ler o texto na íntegra, inclusive eu quero ler já do início do capítulo. Vamos abrir aqui, estou com o livro aqui. Você pode encontrar o livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, aí na internet, o PDF, você coloca no Google e baixa o PDF, tá? Vamos abrir aqui o capítulo 23, solidez nos negócios. O assunto não é sobre comer carne, é sobre negócios, transações. E vamos ver o que Ellen White diz sobre este rapaz. Prezado irmão H, é assim que ela vai tratar esse indivíduo. Tenho esperado por uma oportunidade de escrever-lhe, mas até agora não me foi possível. Após a minha última visão, senti ser meu dever colocar prontamente diante de você aquilo que o Senhor se agradou mostrar-me. Vi que há muitos anos no passado, mesmo antes de seu casamento, você tinha disposição para ser astucioso no comércio. Preste atenção qual era o problema do indivíduo. Possuía um espírito ganancioso, uma inclinação às negociatas que era prejudicial ao seu progresso espiritual e grandemente danosa à sua influência. A família de seu pai olhava esse assunto do ponto de vista secular, em vez de considerar os altos e exaltados padrões propostos por nosso divino Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, verso 27. Nisso você falhou. Peraí. Onde foi a falha dele? Preste bem atenção no que a gente está lendo. Nisso você falhou. Agir com avareza e injustiça nos negócios é ofensivo a Deus. Ele não passará por alto esses erros e pecados, nesse sentido, sem completa confissão e abandono. Tá entendendo o contexto? Tá entendendo o contexto? Agora vamos ver qual era o comércio do cidadão. Foi-me mostrado o seu passado e a maneira negligente como você considerava tais coisas. O Senhor observou a transação de levar ao mercado aquela carga de animais tão inferiores que não seria lucrativo conservá-los. Por essa razão, foram preparados como alimento e levados ao mercado para serem vendidos para o consumo humano. Então, qual era o comércio do indivíduo? O que Ellen White está criticando é o comer carne ou era o comércio do indivíduo? Veja, o indivíduo está levando carne de inferior, de animais doentes, de animais, sabe? E ele matava aqueles animais, levava para o mercado para vender. Ele só queria lucro, o negócio dele era ganhar dinheiro. Preste bem atenção. Como parece certos canais por aí, que o único objetivo é, vamos falar mal que é para ganhar dinheiro, né? No canal, ganhar visualização. É só o que parece que alguns querem, né? Não importa se vai mentir, não é? Se vai ter por pai o diabo, porque o diabo é o pai da mentira, não importa. O negócio é ganhar like aqui para ter visualizações, não é? É isso que faz o senhor Rodrigo Custódio. Vamos continuar aqui. Um deles foi posto em nossa mesa para alimentar nossa grande família nos dias de pobreza. Essa parte foi pulada. Ellen White diz que um desses animais foi colocado sobre a sua própria mesa. Ou seja, ela comeu desta carne. Um deles foi posto em nossa mesa para alimentar nossa grande família nos dias de pobreza. Você não foi o único culpado nisso. Outros de sua família também o foram. Não importa se foi desígnio de vocês que eles fossem comprados e consumidos por nós ou pelos mundanos. É o princípio envolvido nisso que ofendeu a Deus. Você transgrediu seu mandamento. Qual foi o mandamento que ele transgrediu? Porque Ellen White comeu a carne aqui. Ela disse, olha, inclusive uma dessas carnes ruins, de animais doentes, foi colocada na nossa mesa. Ela diz, eu não vou botar a culpa só em você não, a sua família também tem participação nisso. Porque venderam essa carne. E eu não sei quem tem maior culpa, se é quem comprou do mercado e revendeu, sabendo que era uma carne ruim, de animais doentes, ou você, sua família, enfim, ela está colocando a coisa dessa forma. E ela diz assim, você ofendeu a Deus, você cometeu um pecado nisso. Qual foi o pecado? Tá entendendo o contexto? Vamos lá. Não amou ao seu próximo como a si mesmo, pois não gostaria que tal coisa lhe fosse feita. Você se sentiria insultado. Um espírito ganancioso levou-o ao afastamento dos princípios cristãos e fê-lo descer a tipos de comercialização que traziam vantagens para si e prejuízo para os outros. Qual é o problema dele? Eu quero é ganhar vantagem para mim, prejuízo para o outro, não estou nem aí.
E ela continua dizendo assim: quando a questão de comer carne foi mostrada 5 anos atrás, revelando quão pouco o povo sabia acerca do que estavam consumindo na forma de alimentos cárneos, ou seja, de animais doentes, essa carne já ruim, ela diz, olha, quando esse assunto me foi mostrado sobre a questão do comer carne, revelando quão pouco o povo sabia acerca do que estavam consumindo na forma de alimentos cárneos, a sua transação me foi apresentada. Qual transação? A transação de vender esses animais doentes para ganhar e em detrimento de quem vai comer para lá. Quem vai comer que se vire. Ok? É isso que ela está falando. O resultado de comer carne de animais doentes é sangue doentio, enfermidades e febres. Muitos exemplos dessa espécie me foram mostrados como sendo praticados diariamente por mundanos. Você, meu prezado irmão, não vê seu erro como o Senhor o vê. Você nunca sentiu ser esse um grande pecado de sua parte. Muitas coisas de caráter semelhante têm lugar em sua vida, as quais descobrirá o anjo relator, que o anjo relator registrou fielmente, e as enfrentará de novo, a menos que por arrependimento e confissão as corrija. Olha, não precisa nem ser graduado, não precisa nem ter um ensino médio para entender o que foi dito aqui. Uma criança de 8 anos de idade entende qual é o problema aqui. Agora você percebeu como diabolicamente, como a mente do Rodrigo Custódio é usada pelo diabo. Você percebeu isso? Como ele mente, como ele manipula, como descaradamente ele torce o texto. O que ele faz? Ele pegou um trecho do livro, onde ela diz aqui, olha, quanto à questão de comer carne me foi mostrada 5 anos atrás, revelando quão pouco o povo sabia acerca dos que estavam consumindo na forma de alimentos carnes, a sua transação me foi apresentada. Aí bota reticências, né? E joga lá pra frente. Você, meu prezado irmão, não vê seu grande erro como o Senhor vê. Você nunca sentiu ser esse, o comer carne, e bota entre parênteses ali, né? Um grande pecado da sua parte. Quando na realidade o texto está dizendo aqui, quando a questão do comer carne me foi mostrada 5 anos atrás, revelando quão pouco o povo sabia acerca do que estavam consumindo, a sua transação me foi apresentada. Então, quando Deus mostrou para Ellen White o perigo de comer carne, o problema de comer carne, diz, olha, não é o alimento mais saudável. E na visão mostrou coisas como, por exemplo, pessoas vendendo animais doentes. E isso fez com que ela ficasse assustada. Ela viu na visão que Deus mostrou para ela sobre essa questão da alimentação, Deus mostrando para ela os perigos de comer carne. Transações como a desse indivíduo foram apresentadas a ela. Deus mostrou para ela, olha, há pessoas que farão isso. Então qual era o problema aqui? Era comer carne? Qualquer pessoa inteligente com 2 neurônios na cabeça funcionando sabe que não foi essa a questão. Só que eu não sei. Eu não digo que é por incapacidade mental que Rodrigo Custódio faz isso. Não. É por plena maldade. É um indivíduo disposto a tudo. Vale da mentira, vale do engodo, vale do engano. O negócio é falar mal. Se vai ter mentira pelo meio, entendeu? Se eu vou usar do engano, não tem problema. Mas esse é o modus operandi de pessoas como Rodrigo Custódio. Pessoas que têm um modus operandi baseado na mentira, no engano, entendeu? Forjando textos. Agora, me entristece ver irmãos reformistas, sabe? Dialogando, passando materiais para ele, compartilhando os vídeos dele. E aí eu fico pensando, até que ponto vai isso, gente? Até que ponto é necessário você... É aquilo que eu falei uns 2 vídeos atrás. É inimigo do meu inimigo, então é meu amigo? É assim que funciona? É sério? Olha o texto, gente. O resultado de comer carne de animais doentes é sangue doentio, enfermidades, febres. Muitos exemplos dessa espécie me foram mostrados como sendo praticados diariamente por mundanos. Você, meu prezado irmão, não vê seu erro como o Senhor vê. Então qual foi o erro desse irmão? Vender animais doentes e querer somente ganhar dinheiro em cima disso. Este foi o erro dele. Este foi o problema dele. O que o Custódio fez? Selecionou o início do texto, selecionou o final do texto e colocou. Tá vendo? Ellen White claramente está dizendo que é pecado comer carne. Eu quero repetir aquilo que já falei no vídeo anterior. O alimento cárneo, conquanto não seja pecado,
conquanto não seja em nenhum lugar do Espírito de profecia, nem nesse texto que o Rodrigo Custódio mentiu, enganou, né, tentando fazer parecer que era pecado, nem nesse, em nenhum lugar Ellen White vai dizer que o alimento cárneo é pecado. Agora, como eu disse claramente, este não é o alimento mais saudável. Nós estamos caminhando para a volta de Cristo. E quanto mais a nossa mente estiver limpa para que o Espírito Santo possa usar, para que possamos pregar, para que possamos avançar, melhor. Então, meu conselho para você é deixe a carne. Nós tivemos agora, queridos, e para aqueles que dizem assim, os adventistas não falam sobre este assunto. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Os 10 dias de oração da Igreja Adventista desse ano foi sobre o quê? Saúde plena. Só que a gente não falou sobre carne somente, né? A gente teve 10 dias de oração com 10 temas específicos sobre os 8 remédios da natureza. Falamos sobre o ar puro, sobre a água, falamos sobre exercícios físicos, falamos sobre alimentação, incluindo a questão da carne. Qual é o livro missionário deste ano? Um livro escrito pelo Dr. Marcelo Niek, meu amigo particular, falando sobre saúde. Então, nós temos a preocupação, nós temos falado. O que a gente não faz? A gente não dá um passo que a reforma deu, que é chegar e dizer assim, é pecado. Porque se a gente faz isso com a carne, a gente tem que fazer com o queijo, porque igualmente, textos que ela usa para carne, ela usa para o queijo. A gente tem que fazer isso com o açúcar, porque textos que ela usa para carne, ela usa para o açúcar. Inclusive dizendo que o açúcar é pior. Né? Nenhum grama de carne deve entrar no seu estômago. Ela fala também que nenhum queijo deve entrar no seu estômago. Quer dizer, textos muito parecidos que ela fala para carne, ela fala para outros artigos. Então, se a gente vai fazer prova de comunhão com uma coisa, tem que fazer com tudo. O reformista chega e diz assim, não, mas a gente já fez com um. É porque a verdade é progressiva. Pior são vocês que não fizeram com nenhum. Eu digo, peraí. O movimento de reforma surge lá em 1914. Até hoje só fez com um e continua com um. Então vocês não avançaram coisíssima nenhuma. Vocês pararam nesse e continuam nesse durante toda a existência. Porque se a verdade é progressiva, eu ia entender assim, começou com a carne, vamos avançar para o queijo, vamos avançar para o açúcar. Não é? Eu mostrei aqui um texto do movimento de reforma dizendo que o açúcar é igual ópio, morfina, heroína, e por que não transformaram até hoje em prova de comunhão? Só a carne. Percebe? E aí eu falava sobre a questão da incoerência. A incoerência. Então, nós aconselhamos, nós dizemos que devemos ser exemplos nesse sentido. Eu fiz um apelo para os meus colegas de ministério, pastor, e pedi, olha, vamos tentar fazer uma reforma de saúde. Agora, se você não conseguiu, pelo menos se resguarde a sua imagem como pastor, porque nós entendemos, quando você está na função pastoral, e quando eu falei de um patamar elevado, não é que o pastor é melhor do que ninguém, não, é simplesmente pelo fato dele ser um líder. Eu não sou melhor do que ninguém, mas alguns já pegam esse trecho para dizer assim, o pastor acha que ele é melhor do que os outros, está num patamar elevado. Não, é a posição. Como você é líder, você é visado, as pessoas olham para você e esperam de você um exemplo. Em quê? Em tudo. Então, o pastor é aquela pessoa que está numa posição em que os membros olham e dizem, esse é o nosso líder, vamos segui-lo. Então, precisamos como pastores ser líderes que diga, como Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. É fácil? Não é. Por isso que eu disse a você, que é meu colega de ministério, faça um esforço, não é? Abandone o alimento carne. Se você não conseguiu ainda, pelo menos não zombe. Não vá para restaurantes e fique fazendo chacota deste assunto. Se você não conseguiu vencer, ok, pelo menos resguarde a sua imagem. É dentro desse sentido que eu falei no vídeo anterior. E aí, vem esse texto agora, né, do Rodrigo Custódio. E quando eu vi o texto, eu já sabia. Tem mentira. Vem do Rodrigo Custódio? Pode saber, tem mentira. Eu quero dizer uma coisa para você. Você que é adventista sério, que já me acompanha aqui, que acompanha o pastor Michel, o pastor Adriano Cecílio, o Sérgio Monteiro, nós temos feito vídeos mostrando como esse indivíduo mente assim, mas parece que é assim... Parece que é faz parte dele, parece que é um negócio grudado assim. Porque ele mente que nem sente. Então, eu diria uma coisa para você, preste bem atenção. Os vídeos que eu coloquei, tá aí no link da descrição, assista depois. Se ele mente tão claramente em vários vídeos, como eu mostrei aqui agora, se ele mente de forma tão descarada, que garantias você tem de que o que esse indivíduo fala é confiável? Um indivíduo que usa das armas da mentira. Porque assim, olha, vamos lá. Digamos que eu queira mostrar que a ideia que algumas pessoas têm de que o domingo é o dia do Senhor é uma ideia equivocada. Eu não posso simplesmente
para falar a verdade e mostrar que o sábado é o dia do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, eu não posso agora mentir. Eu não tenho uma prova que sabe, que condene essa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um texto aqui, vou manipular esse texto, vou mentir, vou recortar, vou montar aqui um Frankenstein de um texto e vou apresentar. Olha o que esta igreja diz sobre o domingo e tal. Não, eu não preciso da mentira para fundamentar o meu argumento. Agora, se o indivíduo a cada vídeo que faz, ele precisa mentir para sustentar aquilo que ele está falando? Seja honesto comigo. Seja honesto. Dá para confiar? Você confia em uma pessoa que a cada vídeo que faz mente descaradamente para dar uma suposta credibilidade ao seu argumento? Você confia em alguém que, para defender o seu ponto de vista, sempre, vez após vez, vai mentindo e mentindo e mentindo? Não dá para confiar. Rodrigo Custódio é um mentiroso quanto mais. Os seus vídeos estão aí. Cada vídeo que você pega, você encontra mentira. E aqui está a prova. Acabei de mostrar para vocês mais uma mentira que ele coloca de maneira deslavada. Como se Ellen White tivesse falado algo que realmente ela não falou. É só ler o texto que você vai perceber do que ela está falando. Mas o indivíduo mente. Cuidado. Cuidado com essas mentiras que estão sendo propagadas por aí. E aqui eu digo não para o movimento de reforma, mas para alguns reformistas que eu sei que estão alinhados com o Rodrigo Custódio. Deixa eu dar um recado para você. Quem anda com porcos come farelo, come lavagem. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Se você tem tanta raiva da Igreja Adventista a ponto de se alinhar com um indivíduo que mente tanto como o Rodrigo Custódio, você, mesmo que não defenda tudo o que ele defende, não é diferente dele em absolutamente nada. Vocês são iguais. E pode ter certeza de uma coisa, quando Jesus Cristo voltar, não somente ele dará conta por todas as mentiras que tem inventado e feito algumas pessoas acreditarem nessas mentiras, como você que tem se alinhado com ele também dará contas ao Senhor por todo o mal que tem feito. Que Deus nos abençoe.